Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Ok? Bom, tem algumas coisas que, né, todo mundo sabe que as redes sociais, às vezes ela provoca, e algumas pessoas até interessante, porque pelo o número de pessoas que eu conheço, né, elas me provocam em algumas coisas, e essas provocações às vezes levam a pessoas, às vezes, me xingar, às vezes outro elogiar, que a rede social é isso. Eu acho o seguinte, eu não me preocupo com isso, sabe? Às vezes, Dona Alba chega e diz assim, mas você vê uma notícia, quer dizer, o cara só está lhe xingando e você não diz nada. Eu digo, o que é que eu vou dizer? Se ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele vê uma imagem lá fechada de foto, né? Ou às vezes me vê num vídeo. Ele me conhece? Ele sabe quem sou eu? Sabe da minha estrutura? Sabe de onde eu venho? Não. Então, por que eu vou brigar com ele? Não adianta. Olha, eu digo a você, quem me segue nas redes sociais, não me provoque não, porque você não vai conseguir me provocar. Não vai, né? Mas não vai mesmo. E algumas coisas que hoje alguém mandou para mim, 298 anos que os baianos deram uma lição, desculpa, uma lição da porra no inglês. Sabe o que aconteceu? O inglês tomou, tá certo? Áreas do rei de Portugal. Há 298 anos atrás, o rei de Portugal montou uma esquadra. Essa esquadra passou pela Bahia, juntou marinheiros, artilheiros, não sei o que, foram para a África e em 2 dias derrotaram os ingleses e fincaram a bandeira de Portugal, e Portugal passou muitos e muitos anos como dono daquelas terras lá na África. De onde saíram? Da Bahia. Eita, baiano macho da porra, porque esses caras foram lá e em 2 dias derrotaram uma grande potência naquela época e até hoje, né, com os ingleses. Quem é que sabia disso? Eu te juro que eu também não sabia. Sabe quem me informou? A rede social. Vê que negócio espetacular. Quer dizer, tem alguém que acha que eu mereço saber coisas importantes. Embora, desculpem, né? Mas eu tenho uma máxima que dizer sempre para minha esposa: eu adoro as baianas e detesto os baianos, porque minha esposa é baiana, então mas eu detestar os baianos é de uma forma carinhosa, tá certo? E de uma forma respeitosa. Eu acho que sempre que passa na minha cabeça é sempre o respeito. Respeito é bom, eu gosto, e respeito para ser respeitado. Mas é isso aí. Veja que coisa interessante. Algumas pessoas mandam para mim, né, uma vitória, tá certo, importante da Bahia, que foi
para para o Reino de Portugal. Olha, veja que não é só de coisa ruim que vive a rede social. Graças a Deus, muito obrigado àqueles que me mandaram. Eu sou péssimo em decorar nome, mas lembre o seguinte, eu estou te agradecendo, você que mandou que 296 anos atrás o baiano botaram para lascar nos ingleses. Vamos aos nossos comerciais, depois a gente volta com o nosso convidado de hoje, Coronel Anselmo, mas aí vamos chamar de Anselmo. Quando a gente voltar, a gente volta com Coronel Anselmo, candidato a prefeito de Juazeiro. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Voltamos, né? Lembrando a você que nosso programa Conexão Acerte entra, né, às 19 horas. Né? Aqui na TV1, a TV1 que você assiste na nossa plataforma exclusiva, baixando o seu app, né? Na qualquer meio que você puder baixar, você baixa, a gente não tem nenhuma exclusividade, mas também você entra no nosso site www.tv1digital.com e lá você se direciona para as plataformas Facebook, YouTube ou Instagram, segundo o Chiquinho. E nosso programa Conexão Acerte, né, hoje tem o prazer de receber, né, o candidato a prefeito, Coronel Anselmo. Eu só vou dizer o seguinte, eu vou tratar você sempre por Anselmo, porque eu acho que a gente, né, segue esse caminho aí. Eu sempre começo o meu programa com um pensamento de que há o político e a pessoa, mas eles são uma única coisa. Em geral, o povo trata o político como político e eles se esquecem da pessoa. E nós começamos com a pessoa. Quem é Anselmo? Bom, primeiro, é um prazer enorme estar aqui falando aos seus telespectadores. É uma satisfação maravilhosa cumprimentar todos aqui do estúdio. Você colocou bem, eu, antes de ser coronel, eu sou Anselmo Bispo, né, filho de Juazeiro. Quando eu falo que eu sou filho de Juazeiro, eu não quero exaltar que os não filhos de Juazeiro não tenham participação fundamental no processo de desenvolvimento da cidade. Meu pai era filho de Belém de São Francisco, que veio, como dizia na época dele, sentar a praça na polícia em Juazeiro, um músico, sargento músico, inclusive um dos autores do hino oficial de Juazeiro. E aí meu pai, eu sou filho de um sargento da polícia, oriundo de Belém de São Francisco, mas que viveu a vida toda em Juazeiro a partir dos 17 anos, de uma professora primária que saiu das Caatingas, como a gente fala ali da região de Itamotinga, da fazenda Mari, veio para a cidade estudar, e daí surgiu eu e mais 2 irmãos.
E antes de eu ser o policial militar, eu era Anselmo para todo mundo de Juazeiro. Eu saí de Juazeiro para estudar em Salvador. Sou oficial da PM de 84, mas antes disso fui office boy do Banco do Brasil aos 16 anos, depois fui professor primário, aí fiz o concurso, ingressei para a PM, me casei, passei o período de curso em Salvador, porque só tem academia em Salvador, passei um período inicial do estágio em Salvador ainda, lá, me casei com a soteropolitana, né? E aí viemos morar em Juazeiro, estamos aqui já há 32 anos, nosso período de casado, tenho 2 filhos, 2 advogados, um deles mora em Brasília, já vai me conceder a felicidade de ser avô daqui a uns 15, 20 dias. Vivi minha vida toda aqui. Que é uma grande felicidade. É uma grande felicidade. Eu que digo. É uma bênção, né? Eu me vejo agora comprando na internet roupa de menino, não mais tênis, não mais outras coisas. E aí passei minha vida toda, eu foquei minha vida toda em minha carreira, porque eu casei muito cedo, fui pai muito cedo. E quando eu cheguei em Salvador, filho do sargento do interior, sem nenhum parente lá, eu percebi que para chegar no topo da minha carreira, eu precisaria estar disposto a aceitar todos os desafios. O que ninguém quisesse, eu teria que ir, porque só assim, trabalhando, eu venceria. E foquei 100% da minha vida na minha carreira, não por vaidade minha, mas porque eu precisava chegar, dar uma satisfação ao sacrifício que minha família, minha mulher em especial, estava ao meu lado há 32 anos, e a meus filhos, e também, de certa forma, para realizar o sonho de meu pai, que queria me ver comandante, não sei o quê. Que pese eu ser muito feliz e muito orgulhoso da profissão que eu escolhi e de como eu exerci essa profissão. E aí foi passando, eu cheguei ao último posto da corporação. Em 2017, me provocaram a ser candidato a prefeito de Juazeiro. Mas aí eu paro aí, você peço permissão para dizer o seguinte, e aí, por exemplo, lhe convocaram, mas isso vem, de que forma vem essa convocação? Não, na verdade, como eu foquei muito na minha carreira, eu nunca me imaginei em política partidária. Eu nunca participei de eleição nenhuma, nem no grupo de coordenação, nem no grupo para dar pitaco e nada. Eu sempre fui um eleitor que acompanhava as pessoas, que acompanhava quem eu acreditava, mas eu nunca pensei. Em 2016 para 2017, um rapaz, acho que não tem problema nenhum dizer o nome dele aqui, um radialista de Juazeiro chamado Walter Mário Pimentel, ele me ligou no dia 31 de dezembro dizendo, estou sabendo exatamente essas palavras, estou sabendo de uma onda aí, e não desminta não, porque esse cara não mente, você tem um sonho de ser prefeito de Juazeiro. Walter Mário vai dizer, uma onda? Exato, assim, brincando no WhatsApp, aí eu disse a ele, rapaz, o cabo mentiu para você pela primeira vez, que eu não disse isso a ninguém, nem a minha mulher, porque realmente hoje eu me pergunto se eu não tinha o sonho, ou se eu via a política de Juazeiro com muito dono dela, e que eu, uma pessoa que não tinha sobrenome político, meu pai não foi político, eu não podia estar. E a partir daí eu desmenti logo de imediato essa publicação, estava lá, Coronel Anselmo Bispo, comandante CPR, tem o sonho de ser prefeito de Juazeiro. E aí eu desmenti de imediato, mas a partir daí um grupo de amigos foi me procurando, rapaz, eu até brincava, Roberto, eu dizia assim, mas nós nunca tínhamos pensado em você, eu dizia, rapaz, eu era tão insignificante assim que vocês nunca olharam para mim. E foi surgindo isso, e a coisa foi crescendo, até que o ano passado eu fui conversar com minha família, inicialmente, existia uma resistência, porque a família, exatamente pelo que você colocou, a família resiste porque as pessoas não enxergam o ser humano, enxergam só o político e acabam envolvendo a família em alguns desgastes. E aí quando foi em 2019, eu nunca me esqueço desse dia 8 de setembro de 2019, nós estávamos em Juazeiro, eu e minha esposa, na missa de Nossa Senhora das Grotas, né, de encerramento da novena Nossa Senhora das Grotas. E ao final da missa as pessoas me cumprimentavam, estimulavam, vai, diziam a ela, Mônica, permita, esteja junto. Autorização da esposa. Autorização da esposa. E aí quando eu saí no carro, ela me perguntou assim, pai, você quer entrar nesse negócio mesmo? Eu só respondi com uma frase assim, eu tenho coragem.
E aí, a partir desse instante, ela disse, então, se você tem coragem, nós todos temos, vamos junto. E aí, comecei realmente minha caminhada. É porque essa palavra coragem, na realidade, a mulher é um scanner, né? Ela, quando ela pergunta uma coisa, né, ao esposo, a minha também é assim, quando ela me pergunta uma coisa que eu respondo às vezes monossilicamente, ela faz... Né? Aí ela já viu todas as respostas, né, e já fez todas as perguntas, porque a mulher ela nunca faz uma pergunta só. A pergunta dela sempre abre para várias, né? Sim, e agora, nesse momento, como já candidato, ela pensa do mesmo jeito ou ainda do tem mesmo coragem? jeito? Do mesmo jeito, e assim, e eles me encorajam cada dia que passa, porque eles estão juntos, né? Eles se envolveram no processo, logicamente que é um campo muito delicado, né? Principalmente para a gente que não tem a vivência política mesmo, essencialmente falando da campanha, mas eles continuam firmes e fortes comigo, isso me fortalece todo dia. Né? Eu conto sempre a história que um dia eu cheguei preocupado e minha filha disse assim, meu pai, vai caminhar porque a gente está preparado para tudo. O que for verdadeiro a gente engole, agora o que não for verdadeiro a gente aciona as pessoas a provarem. Então, porque tem muito da política, não é essa fake news, né? Porque sempre existiu. Sempre existiu. E existe, eu tinha um amigo, né, até que faleceu, Coronel Isaac, ele foi comandante-geral da Polícia Militar em Pernambuco, né? E ele dizia uma coisa para mim, ele disse, olha, eu sou coronel da polícia, mas tem duas pessoas que têm maior autoridade dentro do quartel. Aí eu perguntei, ele dizia isso, eu nunca questionei. Um dia eu perguntei, Isaac, quais são essas duas pessoas? Ele disse, o soldado de polícia, ele quer ter mais autoridade do que o coronel. Segundo, a mulher do soldado de polícia, quando ela chega lá, quando ela chega derrubando tudo. Eu não sei se você passou por essa experiência do Isaac, né? Passei não. Assim, meu pai, eu sempre convivi muito bem com minha tropa e com a família da minha tropa. Meu pai era festeiro, meu pai era agregador, minha mãe eram carnavalescos, forrozeiros, enfim, minha mãe ainda está viva até hoje. Os bonecos lá daqueles bonecos, né, onde a origem dos bonecos de Olinda foram aqui no sertão, né? E o carnaval dos bonecos, né? É lá da terra do teu pai, né? Belém. De Belém, Belém, quando eu era criança e adolescente, Belém era o berço da cultura nessa região nossa, né? Belém tinha teatro, onde os outros lugares não tinha. Belém tinha muitas filarmônicas. Meu pai é fruto de uma filarmônica dessa, um padrinho dele que ensinou ele a tocar, que fez dele músico, né? Então, o padrinho dele, ele sempre contava, o padrinho era maestro de uma filarmônica e quem introduziu ele à arte foi padrinho. A gente lá em casa sempre foi de agregar, de juntar todo mundo, porque eu nos meus comandos eu dizia o seguinte, onde eu levar a mulher e o filho do cara não tem confusão, porque ele está preocupado com a mulher e com o filho. Então a gente sempre estava junto, eu nunca tive problemas. Assim, eu também eu faço de tudo para não incorporar essa coisa sempre fiz de tudo para não incorporar essa coisa da autoridade formal. Então, quando eu chego na minha casa, eu tiro a fantasia mesmo. Vou pro chinelo, para camiseta, para o futebol, para falar bobagem, aí a gente se desconstrói. Desconstrói. Bom, aí vem a questão da política, né? Aí entrando na política de Juazeiro. Quer dizer, como é que você vê a política, especialmente a política hoje em Juazeiro, né? Não só com relação à candidatura, mas também fora da candidatura, ou seja, o entorno que está em Juazeiro de você como candidato? O que a gente verifica em Juazeiro hoje é a total falta de planejamento e gestão, né? Nosso povo, o povo de Juazeiro, ele vive um povo que olha para o outro lado do rio numa inveja enorme, num sentimento de inferioridade medonho. O que eu não vivenciei esse período, porque a gente olhava no mínimo com um olhar de igualdade. E hoje as pessoas idolatram o outro lado do rio, no sentido
de eficiência, de capacidade, de compromisso com a gestão pública. Mas isso aí, Anselmo, não tem a ver com a classe política do que é. Sim, porque é o seguinte, sim. se você está dizendo isso, a gente implica numa situação, o baixo astral da população. Exato. Total. Isso aí é a questão total, política. a autoestima, baixíssima. A diferença nossa é exatamente a qualidade do político juazeirense hoje. Né? Nós precisamos pensar, a nossa proposição é se criar um projeto para Juazeiro, não se criar um grupo político para gerir Juazeiro. Logicamente que o grupo vai estar em torno de um projeto, não um projeto à mercê de um grupo, entendeu? Sim, quando eu fui convidado a encabeçar por um grupo de pessoas, e hoje nós temos 5 partidos, mas não temos nenhum cacique ao nosso lado. Ninguém, apesar da gente ter conversado... Todos são os índios. Todos somos os índios rebeldes. Os índios rebeldes. Nós não tivemos nenhum político tradicional de Juazeiro nos apoiando. Em que pese nós conversarmos com todas as vertentes, à exceção do governo atual, que nós somos adversários, mas as outras, todas nós conversamos. Mas conversamos dentro de um padrão de regra. Né? Eu não concebo ser prefeito de Juazeiro fatiando uma prefeitura para que o prefeito não tenha unidade de comando. Eu aprendi desde cedo, desde o Banco do Brasil, quando eu fui office boy, menor aprendiz, que tem que ter uma unidade de comando. Mesmo que todo mundo participe dessa unidade, opinando, sendo parte, mas tem que ter uma unidade. Alguém tem que, na hora que tiver empate, dar o voto de Minerva. E quando você tem uma administração fatiada, em que a meritocracia, em que a capacidade técnica não seja o principal ponto para que essa pessoa seja galgada a questão da gestão, a gente não vai ter sucesso lá na frente. Então nós ficamos sem esses caciques, mas nós temos 5 partidos, e eu fico dizendo que eu tenho a tranquilidade de, ao sentar na cadeira de prefeito de Juazeiro, governar tecnicamente, porque eu não tenho acordos. O acordo que eu tenho com as pessoas que estão comigo é de quem caminha comigo, governa comigo dentro da sua capacidade técnica. Você tem também um outro lado, de Juazeiro, né? Que a gente escuta da população, porque para fazer o programa eu preciso estar por dentro e investigar algumas coisas da rede social, né? Que as pessoas passam. Muitas vezes as pessoas acham que a rede social ela não diz a verdade, né? Ou enfeita. Enfeita pelo seguinte, porque é aquele pessoal que está só no Instagram, né? E né, selfie. Mas tem gente que vai para a rede social, tá certo? E coloca algumas coisas que, né, são pertinentes. E na minha rede social chegou essa situação. A seguinte colocação: a Câmara de Vereadores de Juazeiro se tornou, veja bem, essa não é a minha posição, estou dizendo que não é a sua, mas da rede social que veio, tornou-se um puxadinho da atual administração. Eu não estou dizendo que isso é verdade, nem que é a minha posição, nem da TV, mas isso aqui chegou na rede social. Mas qual é a sua posição com relação a hoje, a essa colocação? Repercutir exatamente o sentimento popular. Né? Nós tivemos em Juazeiro uma coisa inédita, talvez no Brasil. Num determinado momento, nós tivemos 21 vereadores na base do prefeito. Então, eu tenho 2 filhos. Eles discordam de hora em hora. Eles discutem de hora em hora com posições, várias delas, inclusive uma decisão familiar que nós vamos tomar. E nós temos 21 pessoas de várias linhas sociais, de várias linhas culturais, de vários credos, e todos concordarem com uma administração. Então, a cidade perde com isso. Então, o sentimento do povo juazeiro é exatamente esse, do apêndice, né? Mas isso não foi Roberval que inventou, nem Anselmo que inventou. É o sentimento do povo, as redes sociais dizem isso todo dia. E a prova de ter 21 vereadores votando, todos favoráveis aos projetos do prefeito, é outra prova contundente de que isso ocorreu nessa administração. Para você ter uma ideia, hoje, acho que nós não temos 4 vereadores dos 21, se tivermos muitos, são 4 que se rebelaram e são oposição ao prefeito. Nenhum ao meu lado, viu? Nenhum ao seu lado. Mas
essa questão de lado A, eu sou muito... Eu quando cheguei aqui, há 27 anos atrás, aqui em Petrolina, me questionaram assim, de que lado você está? Aí eu fiz um artigo no extinto jornal Gazeta, onde eu questionava, olha, se eu tenho um lado, eu sou deficiente. Sim. Hoje eu tenho uma deficiência na perna, né, no braço, eu tive um AVC, um só, não dois, mas os 2 AVC me levaram a uma restrição. E eu dizia naquela época, olha, se eu tiver um lado, se eu tiver só um lado esquerdo, eu tenho deficiência no lado direito. Se eu tenho deficiência, ou sou só o lado, né, esquerdo, eu vou ter deficiência do direito. E não em que lado, mas qual a abrangência de Anselmo na política? Hoje eu tenho uma facilidade de dizer, porque eu sempre digo assim, ó, Bevão, as pessoas que me perguntam. As pessoas, elas no Brasil, elas vivem constantemente no palanque, né? Então, a eleição de 2018 já zerou, mas nós já estamos em campanha para 22. Né? Nem terminou 20, mas já vamos pensar em 24. Eu digo que eu fui eleitor até ontem. Eu fui militante até ontem. A partir do momento que eu sou candidato a prefeito de Juazeiro, que quero mudar a situação atual de falta de gestão que nós temos, de deficiências administrativas que nós temos, eu tenho que ser do lado do povo de Juazeiro. A questão do presidente da República e do governador do estado, nós vamos pensar em 22. Porque ele vai ter que me provar, tanto o governador do estado como o presidente da República, que ele vai merecer meu apoio em 22, que eu deixei de ser eleitor. Eu sou o gestor de Juazeiro. Então, quem não abraçar Juazeiro, quem não trouxer desenvolvimento para Juazeiro, quem não apoiar os projetos de Juazeiro, esse não terá meu apoio, dependendo das minhas convicções ideológicas. Porque eu vou colocar ao lado. As pessoas de Juazeiro conhecem a minha linha, que sempre foi. Você disse uma coisa certa. Eu sempre voltei de um lado, mas extremismo para mim é deficiência. Eu não posso ser extrema. Uma menina perguntou assim, uma eleitora assim, extrema direita ou extrema esquerda? Eu falei, mas extremista não é muito certo do juízo não, porque não enxerga nada de bom do outro lado. Se afunila, né? O racional é a melhor qualidade. Então, a minha posição hoje é de resgatar Juazeiro. E eu vou deixar de ser eleitor. Se o presidente da República chegar em Juazeiro, eu estarei na mesa dele como representante do meu povo. Se o governador do estado, que é no partido contrário do presidente, chegar em Juazeiro, quando ele descer do avião, eu estarei recebendo ele também em nome do povo de Juazeiro. Nós vamos para o nosso intervalo, mas eu quero deixar uma provocação aqui. Existe o Estatuto da Cidade desde 2001. Né? Ele vai englobar planos, entre eles plano diretor, saneamento básico, né? E o plano de habitação de interesse social. Aí eu deixo essa provocação para a gente pegar esses 3 pontos e a gente conversar após o nosso intervalo. Seu Happy Hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê.
Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Estamos, né, lembrando que você assiste a nossa programação, né, da TV1, você baixa o nosso app nas nossas plataformas exclusivas, tá certo? Via streaming. Então, iOS ou Android, você baixa e tem aí, nos dará o prazer da sua companhia 24 horas ou nos programas que você gostar de assistir. Ou você vai para www.tv1digital.com e lá você se direciona para o Facebook, YouTube ou o Instagram, né? Chiquinho me lembra sempre que é o Instagram, né? Eu deixei uma provocação a Anselmo, candidato a prefeito de Juazeiro, com relação à lei 10.257, né? Ela estabelece o plano diretor, saneamento básico, que há, tá certo, um novo marco do saneamento básico, né? E o plano de habitação de interesse social. Nesses 3 pontos, né, qual será o principal, ou qual o principal que está dentro da sua proposta de governo? Todos três. O saneamento básico, o Juazeiro hoje ele convive com canais, com riachos, que eram riachos anteriormente, né, o riacho da Malhada da Areia, do Macarrão, enfim, que viraram canais de esgotamento, né, com esgoto a céu aberto, e que é o grande problema da população juazeirense. É um anseio da população juazeirense que esses canais sejam saneados. A partir desse saneamento, nós vamos ter essa praga da muriçoca diminuída até por completo, a depender do nível que nós conseguimos. É uma coisa fácil, rápida? Não é instantânea. Nós precisamos começar. O que não se começa... Que dentro do novo estatuto do saneamento, sim, isso aí precisa de um projeto. Sim, de um projeto, que exatamente. Tem que ser discutido com a população. Com a população, um projeto amplo, uma discussão ampla. Porque Juazeiro, inclusive, no planejamento inicial, as margens desse canal elas foram sendo ocupadas por habitações irregulares. A gente vai ter que cuidar desse problema social também. Não é só lá passar a máquina em cima da casa de quem está irregularmente e deixar no meio da rua, não. Nós temos que... O poder público falha quando permite que se edifique, né? Então, é um plano amplo, inclusive, já dentro do novo marco de saneamento. Nós precisamos discutir isso em Juazeiro de maneira ampla. Porque tem prazo para decidir a opção, né? Nós temos 2 administrações na Bahia, que são a de Salvador, que é uma das mais bem avaliadas do Brasil, do prefeito ACM Neto, e a de Barreiras também, que é muito bem avaliada, inclusive com reeleição garantida. Esses projetos, inclusive no terceiro item, que é o da habitação popular, nós temos um grande projeto de resgate dessas habitações. Não só no sentido de buscar mais unidades do programa federal, mas também tem um programa municipal a nível do que foi feito em Salvador, de recuperação de algumas casas, em especial daquelas casas que nós chamamos casas de taipa, né, para dar dignidade. O projeto nosso não é relocar a pessoa do seu local. Se o terreno é seu, é qualificar aquela casa, inclusive nos moldes. Eu tenho até um conhecimento de um projeto no Maranhão, no interior do Maranhão. Eu não quero citar a cidade, porque aí termina o pessoal de outras cidades que eu tenho contato, né? Eles até, eles fizeram um projeto onde as casas de taipa, tá certo? Foram tão organizadas, sem construção de uma nova casa, mas sim porque a adaptação daquela casa que já existia, em você ter um reboco, a mesma casa de taipa, você dá, né? Porque eu acho que quando a gente
eu não sei você, mas quando eu fui criança, a gente não tinha esses blocos, né, essas coisas. As casas eram, né, era lá do barro, mas eram as casas bonitas. E eu tenho até uma filosofia que diz sempre o seguinte: toda casa, veja que isso vem lá do interior, né, de onde eu vim. Toda casa de taipa abandonada tem um grito de fome dentro dela. Sim. Então, quando se fez esse projeto aí no Maranhão, ele recuperou as pessoas e deixou essas pessoas de uma forma tal que elas não quiseram mais sair de onde estavam. Sim. Aí eu acho interessante essa sua colocação de não é tirar ele, botar eles em outros lugares, né? É qualificar ele no ambiente que eles escolheram. Eu fui agora visitar uma senhora no interior de Juazeiro, me emocionei com a situação dela, e aí eu dizia a ela, né, não, vamos ter um projeto da gente. Ela disse, não, meu filho, eu quero aqui porque aqui é que me dá sorte, aqui é que me dá saúde, né? Entendeu? Eu como fui um estrangeiro, né? Eu passei a ser um estrangeiro, porque o cara pensa que estrangeiro é só o cara sair de um país para o outro. Não. É a maior burrice disso, rapaz, porque estrangeiro você se sente, você sai do seu lugar, daquilo onde você tem os seus amigos, onde você olha assim e sente-se em casa. Aí você sai para outro lugar, para outra cidade, você é um estrangeiro, você chega, não conhece ninguém, você não passa quanto tempo até se readaptar àquele lugar. Então você é um estrangeiro mesmo no país que você mora ou no estado onde você mora. E principalmente quando você sai de um estado para outro. Na Bahia, por exemplo, que você tem vários estados dentro de um estado, você se sente estrangeiro mesmo quando você sai do norte para o sul. A gente sai daqui de Juazeiro para Paulo Afonso, a gente já vê outra cultura, né? Então nós nos sentimos estrangeiros. Mesmo assim, meu avô é aqui da Caatinga, e meu avô, quando saiu para a cidade, ele deprimiu, né? Porque tiraram ele do habitat dele. Então o que a gente quer, as pessoas, lógico, não é deixar uma pessoa que está dentro de uma palafita, onde não tem a condição de melhoria da sua habitação, mas numa normalidade, só não tem o recurso para melhorar a casa. Nós temos um projeto de dar dignidade, em especial buscando, tendo as mulheres como prioridade, as mulheres que são gestoras da família, que estão ali, muitas vezes mães solteiras, muitas vezes abandonadas pelo esposo. A gente dá essa garantia dessa qualidade de vida para as pessoas. Uma coisa que surgiu, né, e que não estava tão visível, durante a pandemia e após, quem está, né, não sei se a gente está saindo, uns dizem que a gente está entrando, outros dizem que tem uma segunda onda, terceira onda, não sei o que, tem muita coisa aí que a gente não sabe. Até quando a gente fala que as pessoas dizem assim, não, porque tem que olhar a ciência. Eu recebi um livro há muitos anos atrás de um amigo, inclusive ele estava dando entrevista na Jornal do Comércio lá de Recife, no Geraldo Freire, meu amigo também, e eu liguei aí e disse, olha, alguém me deu um livro, e era ele que estava falando, eu não citei quem tinha sido, que tem um livro de Pierre Lantin que diz assim, veja bem, penso, logo me engano. Esse é o livro de Pierre Lantin, né? Penso, logo me engano, e ele tinha sido me dado. Aí ele caiu de pau em cima de mim, e é uma das coisas, dos argumentos até idiota, tá certo, que ele disse, é que esse pessoal do interior não sabe de nada, e o pessoal do interior sabe de tudo. Na pandemia, nós tivemos aflorada a questão que está aí preeminente, que muita gente não acredita, né? Eu até fico pensando como tratar desse assunto, às vezes, com as pessoas, que é a questão da violência. Ela florou, tá certo? Principalmente em Juazeiro. Considero eu, talvez você possa fazer uma consideração diferente, porque você vem da estrutura militar, tá certo? Que cuida disso. Que pela baixa estima da população de Juazeiro, né, a pandemia aflorou a violência doméstica, a violência, tá certo, urbana, né, e a questão que está aí posta, né, que é a questão da criança, do adolescente se sentindo, né, lá embaixo, e ela também está provocando muita violência com relação aos menores. O que você acha disso, pela sua visão da área militar? Eu sempre contestei ao longo da minha carreira, quando a gente ia para a discussão sobre violência, né? O primeiro passo quando se fala de violência
pedir o aumento do número de efetivos, do número de armamento, do número de uma série de coisas. Quando a quantidade de polícia na rua não diminui violência. Ela pode transferir para outro local, mas não diminui violência. E o que ocorre em Juazeiro hoje é que nós temos um número excessivo de subemprego, né? Em que as pessoas têm uma renda, uma renda curta, uma renda pequena e que são sazonais. É o corte da cana, é a colheita tal, é a colheita tal, é a colheita tal. E se criou no entorno de Juazeiro vários bolsões de pobreza. Em cima, quando eu fui comandante lá, nós fizemos um estudo, e aí eu não vou dizer o nome porque eu não gosto de rotular pessoas, nós fizemos um estudo e que nós descobrimos onde a violência de Juazeiro estava recolhida, né? Estava localizada. E no primeiro momento nós conseguimos reduzir, mas depois ela migrou. Porque os problemas continuaram. A presença da polícia só afastou a violência daquele bairro. Ela simplesmente inibe em um determinado momento, né? E afasta para outro local. Então, eu acho que Juazeiro hoje carece de oportunidades. O jovem de Juazeiro hoje ele não tem perspectiva de futuro. Ele não tem o que é que a gente imagina para um futuro de Juazeiro. Nós temos o grande mote da cidade de Juazeiro é a agricultura irrigada, o agronegócio, né? Mas nós não temos qualificação para isso. Então nós pensamos, nós planejamos para a nossa administração a criação de uma escola de capacitação, em que a gente busque unidades industriais para Juazeiro, tanto grandes empresas, como estimular o surgimento de pequenas e de médias empresas, até de pessoas de Juazeiro, mas antes disso eu tenho que qualificar a mão de obra, inclusive a mão de obra patronal. Eu preciso qualificar um empresário para ele saber abrir a empresa, saber gerir a empresa, saber... Porque a gente vê muitas empresas quebrando no início exatamente por falta de qualificação para essa gestão. Então, o que a gente tem que trazer é oportunidades para Juazeiro, que nós não temos hoje. Então, esse índice de violência em Juazeiro, realmente na pandemia, aumentou muito. Até porque as pessoas ficaram dentro de casa, ou nos seus bairros ali, e ainda teve um aporte financeiro que não existia antes de qualquer forma, mas o dinheiro girou e não foi usado. Talvez de forma que fosse para suprir. Foi usado mais nas aglomerações. Nas aglomerações, E que termina implicando em violência, né? Sempre implicando em violência. Uma coisa interessante na violência nossa, da nossa região toda, serve para Petrolina também. Às quartas-feiras, à meia-noite, nós temos um índice grande de homicídio nas duas cidades, porque tem uns jogos de futebol. E as pessoas saem de casa para assistir nos bares. E a partir dali surge os atritos. Aí o futebol, quer dizer, o futebol termina sendo um dos motivos da violência. É uma coincidência. Que é uma coisa absurda, porque quer dizer, o esporte em si, ele, né, você gasta energia e você praticamente depois não tem mais, mas aí tem um outro lado. Né, é uma que coincidência, a gente percebia que a partir das 11 horas até 1 hora da manhã, a gente tinha um número elevado de ocorrência às quartas-feiras. E é incrível que lugar nenhum do mundo tem quarta-feira, tem sexta, sábado e domingo. E dia de quarta-feira pode até jogo do Flamengo, né? Que a pessoa está em casa para assistir o jogo. Na realidade, eles não assistem em casa, assistem num barzinho. Não, todo mundo sai para assistir. É comum aqui na nossa região. As pessoas saírem para um ponto de encontro reunião. Lá qualquer, né? De reunião. Eu acho interessante isso porque eu sou torcedor no time de Pernambuco, que é o Náutico, né? E até um tempo atrás eu saía de casa e assistia o jogo. E eu tinha a TV a cabo, né, que eu podia assistir. Eu gostei dessa sua colocação. Eu vou começar a pensar direitinho em relação a isso. Mas eu tenho uma coisa que é a questão de Juazeiro, que é a questão de eventos e cultura. Sim. Eu já perguntei a algumas pessoas, tá certo? E algumas pessoas acham que isso está assim, não é a mesma coisa, evento e cultura. Como é que
no futuro governo de Anselmo, como é que essas duas coisas vão ser tratadas? Juazeiro perdeu a qualidade de evento e a cultura foi destruída. Nós não temos nada do que a gente via para Juazeiro. Juazeiro é uma cidade que tinha a alcunha de uma cidade cultural, efervescente culturalmente. Tagino Gondim, que é meu candidato, meu companheiro de chapa, meu vice, disse assim que Juazeiro, ela não precisa ser uma metrópole, ela tem que ser uma cidade bucólica, romântica, colorida, porque se encher Juazeiro de arranha-céu fica feio, a gente perde a graça. Então, o que é que isso sem deixar de ser moderna, lógico, o que é que o futuro governo da gente prevê? Primeiro, o resgate de tudo que nós perdemos. Nós perdemos o coral, nós perdemos a Filarmônica 1º de Maio, nós perdemos a escola de música, o Festival Edésio Santos foi diminuído. Tinha o Festival da Sanfona, que era feito por um amigo nosso, né, que ele já tinha alguns anos sendo realizado. Depois... Que o poder público não dá apoio, que Juazeiro traz o povo do mundo todo para visitar a nossa região. Então, nós precisamos resgatar o que a gente perdeu e aproveitar a presença das universidades na nossa região e expandir essa coisa cultural. Uma feira internacional da cultura, do livro, né? Envolvendo as faculdades públicas, as faculdades privadas, envolvendo a classe estudantil, desenvolver o vício, o bom vício, a leitura, a produção literária, né? Colocar a escola de música de Juazeiro como uma matéria de artes na escola, para que a criança tenha a opção de praticar. Nós temos grandes músicos em Juazeiro. Criar em Juazeiro, resgatar o Edésio Santos para dar oportunidade aos cantores regionais, limitar mesmo, para novos talentos surgirem em Juazeiro e criar usar o que nós temos, o Planetário João Gilberto, como um festival internacional da canção de Juazeiro. Então, tudo isso nós precisamos, fora estimular, meu amigo, todas as manifestações culturais que nós temos no interior. Samba de lata, os penitentes nossos estão morrendo. Nós precisamos resgatar essa cultura de penitente, chamar as pessoas de volta para que a cultura de Juazeiro seja elevada. E os eventos, nós precisamos, a prefeitura precisa dar exemplo. Como é que eu faço o carnaval que eu tenho uma cerca, uma área cercada, que eu privatizo o carnaval? Eu preciso deixar o carnaval ser do povo, o carnaval tem que ser aberto. Era característica de Juazeiro. Nossos irmãos de Petrolina optavam por pular o carnaval nosso lá, porque nós éramos um carnaval mais expansivo e até por ser antecipado. E hoje nós perdemos essa qualidade. Uma provocação era o seguinte, da minha parte, né, para o candidato a prefeito de Juazeiro. Água tratada, ela atinge a classe mais pobre de Juazeiro e ela é barata, Não. mesmo para toda a população, ou ela é uma água tratada cara, tá certo? E os investimentos da própria arrecadação do SAAI, ele não é revertido para a população? Não, sua posição. Ela não é democratizada. O acesso à água em Juazeiro não é democratizado. E quando é caro. Juazeiro tem uma coisa esdrúxula. As contas de água elas são cobradas antecipadamente por projeção de gasto. Então ela cobra desse mês o que você vai usar o mês que vem. Né? Isso é uma coisa que talvez só em Juazeiro tenha. Juazeiro se cobra uma taxa de esgoto quando 30%, 35% da população não tem saneamento. Você cobra taxa de esgoto. Tem cidades em Juazeiro a 2 quilômetros da sede, tem povoados com 25 famílias. Barrinha da Conceição tem 25 famílias que chega água bruta, bebe água bruta do rio, porque não tem 2 quilômetros de encanamento para jogar água tratada lá. Então o SAI precisa... nós precisamos transformar o SAI, e aí nós temos que fazer uma auditoria forte no SAI, em tudo que o SAI emprega muita gente. O SAI vive hoje sendo cabide de emprego, porque uma autarquia eu não posso fazer concurso na prefeitura, eu faço os concursos no SAI, encho
O SAI tem mais de 400 funcionários. E faz outros serviços que não são... Na nossa gestão, nós faremos o SAI administrar água e esgoto de Juazeiro, para que ele foi concebido, né? E aí, lógico, em cima de uma conta que não vai extorquir a população. Nós vamos para o nosso comercial e voltaremos daqui a pouco com o último bloco da nossa entrevista com o Coronel Anselmo, ou simplesmente para mim, Anselmo, candidato a prefeito de Juazeiro. Vamos para os nossos comerciais. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS, nas plataformas das redes sociais e pelo Google Play na sua Smart TV, computador, tablet e outros dispositivos. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV1, a TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista. Estamos novamente no ar, né? E a gente lembra você como você assistia a TV1, né? A gente não se cansa de lembrar, mas você, né, sabe que você baixa o app da nossa plataforma livre de streaming, né, no seu iOS ou Android, e você tem o prazer da nossa companhia. Nós temos mais prazer da sua companhia 24 horas. Ou você vai para o www.tv1digital.com e lá você linka para o Facebook, né, o YouTube ou o Instagram. Lembrando que quando você acessa uma dessas redes sociais, você também está no Conexão Acerte lá também no YouTube, ou TV1 também no YouTube. Então, a facilidade enorme, né? E você pode, né, nos assistir com os programas que nós já estamos no ar, né? Alguns, depois dessa pandemia, nós já começamos a dar uma intensidade maior nos nossos programas, como o Conexão Acerte e o Esporte na 1, dia de quinta-feira. A Conexão Acerte, toda essa vibe da questão política, né? Que é uma coisa que mexe com a população. Nós estamos sempre, todos os dias, a partir terça-feira a sexta-feira, né, a partir das 19 horas. Nós temos o Esporte 1, a Esporte na 1, toda quinta-feira, a partir das 18 horas, e o Boteco da 1, que eu espero que vocês prestigiem, porque nós estamos fazendo isso com muito carinho para os artistas. Nós temos uma relação já de quantas pessoas, Nildo, quantas pessoas, diz aí para mim? Sim, quantas pessoas já tem já inscrita para vir para o Boteco? Não, quantos tem na lista já para vir? 20 pessoas, você vê aqui. 20 pessoas querem participar do Boteco porque eles precisam se divulgar. Estão parados já há quantos meses, né? Sem nenhuma oportunidade de trabalho. Então você entra em contato com o Nildo, tá certo? E você bota lá para que você ser um dos selecionados, né, para o Boteco da 1. E continuando aqui, esse último bloco, viu? Eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou para as respostas rápidas. A pergunta que eu quero deixar nesse final é a seguinte: a situação política
de Juazeiro hoje, né? A sua visão dessa estrutura política hoje, ela favorece ou ela não favorece a mudança com relação a uma implantação de uma nova política em Juazeiro? Primeiro, se você me permitir, eu vou complementar a resposta anterior, porque nós deixamos de falar do plano diretor. Eu tinha deixado por último, mas nós tudo bem. Viajamos em outro tema. O Juazeiro hoje, a notícia de um plano diretor sub judice. Então, Juazeiro hoje é a cidade que não existe plano diretor, porque o que tem construído ele não vale, porque ele está com a sua execução suspensa. Quando eu coloquei que Itagino fala de ser a cidade bucólica, romântica, a gente fala da parte antiga de Juazeiro, que existe uma dificuldade para que a gente modernize, porque Juazeiro é uma cidade mais velha do que Petrolina, cidade de ruas estreitas, né, de prédios pequenos, talvez até sem estrutura para outras coisas. Mas nós falamos de um plano diretor para projetar no nosso plano, projetar Juazeiro para Juazeiro 2050. É deixar discutido com a comunidade um plano diretor que ele venha periodicamente sendo atualizado, mas ele que tem uma linha de execução para 30 anos. Aí nós vamos construir uma nova Juazeiro, moderna, com previsão de saneamento já estruturado, com previsão de construção de prédios, com a vertente de crescimento, levando os serviços públicos para essa vertente de crescimento. Nós vamos decidir em Juazeiro. Inclusive, importa não ser, mas isso aí implica também na questão política atual, quer dizer, sim, porque é essa pergunta que eu deixei, né? Sim. Se ela atual favorece ou desfavorece, está certo, a uma nova Roberval, um novo pensamento político. O sentimento na nossa caminhada é da busca do povo de Juazeiro buscando um novo momento, mas não é um novo grupo, é uma nova forma, uma nova política. O povo cansou da velha. Quando eu falo da velha política, eu não estou falando de idade, eu estou falando de costume, né? Porque nós conversávamos antes de vir para aqui e você nos falou da sua idade, mas falou da seu vigor e da sua cabeça de vontade, de trabalho, de projeção. Hoje, favorece esse momento de virada de página. O sentimento que a gente tem no nosso caminhar é do povo dizendo chega, nós não queremos mais improvisações, não queremos mais pouco caso, não queremos mais grupos se apoderando da nossa cidade como patrimônio. A falta de respeito nós não aceitamos mais. Então, eu entendo que o momento atual nos favorece, é por isso que nós estamos nos apresentando como opção. Nós não somos aventureiros, eu não sou aventureiro, eu tenho uma vida profissional resolvida, minha mulher tem uma vida profissional resolvida, e o grupo que me acompanha, da sua maioria, tem uma vida profissional e familiar resolvida. Nós não somos profissionais da política, nós pensamos e estamos propondo a Juazeiro a mudança do presente, não o retorno do passado, mas uma perspectiva de futuro, de crescimento, sempre respeitando as pessoas, com ordem, com desenvolvimento, com crescimento, com transparência, com respeito às pessoas, à população de Juazeiro. Nós vamos à nossa fase final da nossa entrevista e eu cito algumas coisas e você dá uma resposta rápida, né? Um momento de vida. O nascimento de minha filha. A mulher é sempre marcante, né, nas nossas vidas, né? Uma vitória. Chegar aqui e poder olhar nos olhos do povo de Juazeiro e me colocar à disposição dele. Um desejo. Realizar o sonho do povo de Juazeiro. Uma mágoa. Não tenho. Um recado à oposição, quem faz oposição à candidatura de Coronel Anselmo. Vamos para a discussão, vamos discutir ideias, vamos discutir propostas, vamos discutir currículo, vamos discutir serviços prestados à população juazeirense e regional. Vamos para a discussão, uma discussão em alto nível, uma discussão que o povo de Juazeiro merece porque ele quer isso. Considerações finais do nosso bate-papo e aí aos nossos telespectadores.
Eu primeiro tenho que lhe agradecer pela forma brilhante como você me conduziu aqui. Eu fui muito bem conduzido por você. É uma oportunidade ímpar estar aqui falando a seu público e ao público de Juazeiro, principalmente, que eu sei que vai estar em peso assistindo esse nosso programa. O que eu tenho que dizer é que eu tenho convicção de quem eu sou, de onde eu quero chegar e de que eu serei capaz para fazer para Juazeiro, para o povo de Juazeiro. A gente está dando ao povo de Juazeiro e pedindo ao povo de Juazeiro um momento de reflexão. Nós temos aí um presente que todos sabem nesses 12 anos, e não vamos culpar só os últimos 4 anos. Tem um mentor dos 12 anos e nós vamos analisar os 12 anos desse grupo que está aí. Nós temos um outro grupo que a maioria está entre 40, 30, 20 anos administrando Juazeiro. Nós precisamos fazer essa conta desse período de 40 anos, o que esse grupo efetivamente fez para Juazeiro crescer. E nós temos um novo momento, um grupo oferecendo a Juazeiro a sua história, a sua disposição, a sua experiência. Você me colocou muito bem aí que antes de você me entrevistar, você foi lá e fez um recorte, fez uma análise da minha vida. É isso que a gente pede ao povo de Juazeiro, porque nós não temos medo dessa análise. Na hora que o povo de Juazeiro analisar a nossa vida, as nossas propostas e o que nós realizamos ao longo desses 36 anos como gestor público, ordenador de despesa e gestor de pessoas, eu aprendi a cuidar de gente. Eu cuidava de gente dentro e fora. Com certeza absoluta, nós temos convicção de que nós seremos o escolhido. Então, eu quero falar ao povo de Juazeiro olhando nos olhos, falando a verdade, sem promessas mirabolantes, sem computação gráfica, mas com ações factíveis e com respeito acima de tudo, trabalhando do interior para a sede, porque eu sou um homem, que minha família ainda está no interior, no meio da Caatinga, onde não tem água encanada até hoje, e do interior para a sede e da periferia para o centro, porque também meus parentes moram na periferia e o seu sofrimento de cada um. Então essa proposta para Juazeiro que a gente tem. Quero agradecer a Anselmo, né? Espero que você, telespectador, goste, né? E pode ir lá, lá nas nossas redes sociais, dar o seu like, o seu dislike, né? Depende se você gosta ou não gosta, né? Você fica aberto. A gente sabe que as redes sociais, eles dão o seu veredito, né? Uhum. Seja ele aquele apaixonado ou desapaixonado, e aquele verdadeiro e aquele não verdadeiro, né? Mas está aí a opção para você. A gente só tem a agradecer a Anselmo, né, pela participação hoje, pelo aceitar o nosso convite, e esperando com você lembrar que você assiste nossa programação na TV1 através da nossa plataforma exclusiva, via streaming, né, baixando o seu aplicativo, o seu Android ou iOS, ou indo ao nosso site www.tv1, né, baixando lá você linka com Facebook, YouTube, ou segundo o Chiquinho, o Instagram. Tenha uma boa noite e até amanhã. Seu Happy Hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Toda quarta às 19 horas na TV1 tem conexão com Roberval Souza. A credibilidade de profissionais que conhecem a nossa história. Assista a TV1 via streaming exclusivo. Aplicativos para Android e iOS. Nas plataformas das redes sociais. E pelo Google Play na sua Smart TV. Computador, tablet e outros dispositivos.
Esporte na 1. Todas as quintas às 18 horas na TV 1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV 1. A TV que você se vê. Olá, eu sou o Roberval Souza. Toda semana, às quartas-feiras, 19 horas, eu tenho o programa Conexão Acerte na TV 1. Estou te convidando, vem ver as entrevistas dos candidatos a prefeito de Petrolina, Juazeiro e Santa Maria da Boa Vista.